Ok? Hoje a aula é sobre o operador pipe. Então, o que o operador pipe faz, né? Basicamente, ele permite encadear funções de maneira concisa e legível, passando o resultado de uma função como primeiro argumento da próxima função na cadeia, né? Eu vou exemplificar bem aqui uma chamada de função que ela pode ser confusa e legível para que vocês possam ver um exemplo. Para isso, eu vou criar um módulo, def módulo, que eu vou chamar de exemplo pipe. Ele vai conter algumas funções e basicamente uma delas vai ser a primeira, né? Vai ser def função 1, que vai ter um parâmetro bem aqui. Do esse parâmetro eu vou jogar ele dentro de um IOPuts. Vai conter como mensagem executando função 1 com aí o valor do parâmetro, né? Parâmetro. E bem aqui essa mensagenzinha, resultado função 1. Pronto. Resultado função 1. E aí eu vou criar mais outras duas funções similares a ela, que eu vou chamar de função 2 e função 3. Cadê? Função 2 aqui também, função 3 aqui. E a diferença é que bem aqui na função 3, eu também vou colocar o parâmetro. Resultado final, também aqui, parâmetro. Aí para exemplificar isso daqui, sem o pipe operator, né? Eu vou criar uma função chamada def função sem pipe. E ela vai conter um parâmetro, bem aqui, que vai ser o valor inicial, que eu vou colocar como valor inicial. E vai ocorrer bem aqui a chamada das três funções, uma dentro da outra. Primeiro vem a função 3, depois a função 2, e depois vai vir a função 1 com o valor do parâmetro. Ok, isso daqui é o que a gente quer evitar. Isso daqui, essa chamada, né, encadeada, bem aqui, esse encadeamento de funções, ele não possui uma boa legibilidade, ele possui uma complexidade desnecessária bem aqui, ele basicamente não é uma boa prática, é o que a gente quer evitar utilizando o pipe operator. Agora eu vou criar uma função em que a gente vai se utilizar em si o pipe operator. Função com pipe, né, no caso, que eu vou colocar bem aqui. E eu vou fazer basicamente a mesma coisa, a mesma lógica que eu setei bem ali na sem pipe. Eu vou colocar o valor inicial bem aqui, o valor inicial, e setar bem aqui. Cadê? Esse daqui é o nosso pipe operator. Aí vai ocorrer a chamada da função 1, a chamada da função 2 e a chamada da função 3. Perfeito. E bem aqui se encerra essa função. Bem aqui a gente percebe que utilizando o pipe operator, o código ele fica bem mais legível, ele fica bem mais prático de ser feito, e é a mesma coisa que está sendo executada bem aqui. Então, basicamente, o que a gente vai fazer bem aqui agora é executar esse código, né? Bem aqui, que a gente criou. Para isso, eu vou iniciar o EX. Vou setar bem aqui dentro do C. Opa. Dois aspas. Exemplo. Underline pipe. Ponto x. Vou utilizar esse módulo, exemplo pipe ponto função sem pipe.
Bem aqui, como vocês podem ver, a gente consegue ver detalhadamente aqui o encadeamento, né, das funções mesmo. Aí vocês conseguem ver que bem aqui a função 1 ela continha o valor inicial, a função 2 ela continha a função 1 e o valor da função 3 foi o resultado da função 2. Bem aqui, o resultado foi a função 1 mesmo. Então, agora a gente vai executar a outra função. Exemplo pipe ponto função com pipe. E a mesma coisa acontece bem aqui. Basicamente, os dois códigos eles executam a mesma coisa, só que a utilização do pipe operator ela torna o código mais legível, mais prático ao se programar. Basicamente, essa foi a aula. Obrigado.